E aí, pessoal, tudo bem? Marcelo Monteiro aqui novamente. Hoje, o assunto do momento: alavancagem patrimonial, autoquitação. Agora só se fala nisso. Só não estão explicando é do jeito correto, na maioria dos casos. Fica até o final do vídeo e você vai entender a verdadeira estratégia. Pessoal, a badalação agora das redes sociais é a alavancagem patrimonial, né? O grande sonho do imóvel se pagar, você comprar um imóvel, o próprio inquilino pagar esse imóvel, e aí a partir daquele momento você pagou poucas parcelas ou deu uma pequena entrada, e a partir daquele momento alguém vai pagar o imóvel para você. Realmente, sendo desse jeito, você compra 1, 2, 5, 20 apartamentos e eles todos vão se pagar. Olha, gente, estúdios, imóveis, salas comerciais. Só que aí é que tá. Mas aí é que tá. Não é aquele mundo fantástico que se oferece, que se divulga, que se fala nas redes sociais. Então, assim, requer muita atenção e principalmente, gente, estratégia. Monteiro, se eu fizer um consórcio, vai ter uma hora que eu vou ser contemplado no vai sim. Você pode colocar alguém para estar morando nesse teu imóvel pagando um aluguel. Obrigatoriamente ele vai cobrir o mesmo aluguel, vai cobrir o valor da parcela do consórcio? Não obrigatoriamente. Depende do valor do imóvel, depende do prazo que você fez o consórcio. Quanto maior o prazo, menor vai ser a parcela, aí sim talvez essa conta feche. Uma sala comercial tem um valor diferente, um imóvel plano tem um valor diferente de aluguel, a localização. Se você fez o consórcio num prazo menor, a parcela vai ficar maior. Isso é ruim? Não. De qualquer forma, se você faz o consórcio, foi contemplado, e digamos, eu falei isso até no vídeo anterior, se parte dessa parcela do consórcio você estiver pagando, jamais você vai pagar o custo final desse imóvel completamente, ou seja, alguém vai estar te ajudando na autoquitação desse imóvel. Não obrigatoriamente vai ficar aquela parcela, não, o seu aluguel, o inquilino vai quitar o seu imóvel para você. Não, tem várias variáveis. O aluguel pode não chegar ao valor completo do imóvel, você pode passar alguns meses com o imóvel sem estar alugado. Então a gente tem que ver também o outro lado da moeda. Nem tudo que reluz é ouro. Existem por aí situações onde eu posso ofertar, Monteiro, é verdade que eu posso ofertar o meu próprio imóvel como lance? Pode sim. Em algumas administradoras. Não é o seu imóvel que você vai ofertar como lance. Toma aqui, administradora. Administradora nenhuma recebe o imóvel de ninguém. O que você vai fazer é uma vistoria, uma avaliação no seu imóvel. E o valor venal do seu imóvel eu vou ofertar de boca no meu consórcio. Exemplo, meu imóvel vale 400 mil, eu tenho interesse no imóvel de 1 milhão. Vou ofertar 40% de lance, que é o valor que eu já sei que vale meu imóvel. E aí, caso eu seja contemplado com 40%, a administradora vai me entregar uma carta só de 600 mil. Eu vou ter agora o meu imóvel e uma carta de 600. As pessoas explicam, a maioria delas pelo menos, de uma forma que não, você dá o seu imóvel, recebe. Não é assim, gente. Você vai ficar com 600 mil e o seu imóvel. Você vai ter que negociar com a pessoa que você está comprando o imóvel. Ou que ela receba seu imóvel por 400 mil, que não vai ser tão fácil, né? Que ela vai ter que revender para outra pessoa, ou seja, botar um imóvel na jogada. E com a carta de 600 você complementa o imóvel de 1 milhão. Ou seja, você tem que vender o seu imóvel. A mesma coisa se faz num carro. Tem um carro de 40 mil, oferta de lance de uma carta de 100 mil. Na hora que eu for contemplado, a administradora vai me entregar 60. Eu vou chegar na revenda com uma carta de 60 e um carro de 40. Vai depender do negócio que eu fizer na revenda. Então, assim, muita cautela, muita atenção nessa hora de fazer esse tipo de negócio. Tem que conversar com um profissional. Às vezes, Monteiro, não, aconteceu já aqui. Eu botei o meu carro vale 70 e a FIP do carro era 50. E aí, é obrigado? Não, você tem que se basear no valor da FIP
e ainda dá um descontinho, queimar uma gordurinha, porque lá na revenda o cara não vai aceitar o teu carro pelo valor da FIP. Do mesmo jeito, você tem que materializar essa situação para o imóvel. Muita cautela, muita calma, muita consulta, principalmente, na hora de fazer esse tipo de negócio. Funciona, mas não é assim, pai, bola e pum, e tá aqui meu imóvel, me deu o meu. Não funciona assim. Você vai ter o imóvel. Um exemplo, contemplei, dei 400 mil de lance, que era o meu imóvel, foi contemplado, que maravilha. Beleza, a empresa vai me entregar uma carta de 600 mil e eu vou ficar com o meu imóvel, até eu conseguir vender. Se amanhã eu disser, administrador, eu quero comprar um imóvel só de 600, não, você tem que comprar de 1 milhão. Ou seja, você tem que conseguir vender seu imóvel. Outra pergunta que me fazem muito, Monteiro, hoje com esse sistema de eu pagar só meia parcela até o momento da contemplação, que em alguns casos é bem interessante, não resta dúvida, eu posso pagar uma carta de uns 500 mil com uma parcela de uns 2 mil reais aproximadamente? Pode, legal. No prazo máximo, né? Um grupo de 200 meses, evidentemente, com a maior taxa de administração possível, porque é proporcional ao prazo em algumas administradoras, fica a dica. Em outras administradoras, tanto faz você fazer em 200 como em 100, a taxa de administração é a mesma. Observem isso. Isso é um ponto bem interessante. De qualquer forma, eu posso fazer o consórcio, pagando a metade da parcela. Monteiro, eu vou fazer o seguinte, vou pagando a parcela aqui e dá o valor do aluguel. Então, uma hora eu vou ser contemplado e aí vai dar tudo certo. Quem vai pagar agora o meu imóvel é o próprio inquilino. Tudo bem. Você já calculou a possibilidade de você ser sorteado num grupo com 1.000, 2.000, 10.000 pessoas? Tem que ter muita sorte. Então isso pode levar 6 meses, 6 anos para você ser contemplado. Você tem que analisar isso. Não é fazer o consórcio, em 1 ano você vai tirar, em 2 anos quem garante? É matemática, é sorteio, é sorte. Monteiro, mas vai ter grupos que as pessoas vão ficar inadimplentes e vai ficar mais fácil contemplar? Vai aumentar a sua possibilidade. Mas faça a conta. 1 no meio de 1.500, 1 no meio de 1.000, 1 no meio de 800, 1 no meio de 2.000. Essa é a possibilidade. Então, assim, é legal ficar pagando um consórcio? Não tenha dúvida. De uma hora para outra você pode ser sorteado. O que você não pode é contar com a contemplação em poucos meses, porque pode não acontecer. De qualquer forma, no prazo que ela for contemplado, vai lhe trazer uma rentabilidade. Existem administradoras que garantem a recompra da cota. Você pode comprar um imóvel para se autoquitar, né, que é o termo que a gente usa quando um inquilino vai passar a pagar o aluguel, ou parte disso, como eu falei no início do vídeo, ou parte da parcela, e você, claro, está adquirindo patrimônio, está podendo fazer outra cota de consórcio. Legal. Mas existem estratégias bem mais interessantes para que você tenha resultados com mais velocidade. Existem consórcios, Monteiro, que eu sei a data máxima para que eu receba um imóvel, ou seja, existe um prazo pré-definido para que, olha, desse prazo aqui você não passa. Até aqui você vai estar com seu imóvel, com seu veículo. Só o plano pontual. Nenhum outro vai poder te garantir. Tudo depende de sorte. O lance fixo, Monteiro, é interessante no caso de investimento para alavancagem patrimonial, evidentemente. Vão ter muito menos pessoas ofertando os lances fixos. Para quem não sabe, lance fixo é um percentual onde só quem ofertar aquele percentual concorre. E quem ofertar no livre não concorre no fixo. Então, assim, vai ser um número menor de pessoas do que o número de pessoas que está concorrendo ao sorteio. O ideal é você concorrer paralelamente ao lance fixo e ao sorteio. É um número menor de pessoas, Monteiro? É. Mas não se engane não, pode ter 1.000 pessoas ofertando o lance fixo e o grupo só vai entregar 1. A chance também pode não ser tão alta. Então essas operações de investimento, para que você não jogue todo o seu dinheiro lá e depois não veja um retorno e comece a te asfixiar, você tem que fazer com estratégia isso aí. Pergunte a um profissional e você vai saber qual é a estratégia mais interessante para essa situação. Outra pessoa chegou no meu canal e disse, Monteiro, um amigo meu me deu uma sugestão que eu podia fazer o seguinte, eu vou ofertando, eu faço um consórcio, vou ofertando 40%, lá eu posso descontar 20% da carta. E aí eu vou ofertando, logo eu vou tirar.
Aí eu desconto 20% da carta, pago 20% do bolso, recebo tanta parcela, fica tanta no prazo longo. Isso acontece, raramente. Mas como é que você tem certeza que um grupo que você pode usar 20% da carta vai sair com 40%? Que um grupo que pode ofertar 30% da carta vai sair com 50%? Não vai, é matemática. Senão ficaria muito fácil, todo mundo tinha a sua casa, ninguém morava de aluguel. Era só juntar 20% e pronto, eu conseguiria. Monteiro tem grupos que entregam com 20%, sim, tem, mas não no prazo longo, num prazo maior, grupo iniciando. Num grupo quase se encerrando é que você vai conseguir um percentual de lance desse, porque os mais apressados já saíram. A parcela, evidentemente, é bem mais robusta. Então, assim, atenção. Atenção, sempre falo isso. Nessa história de dizer, Monteiro, eu vou ficar ofertando um lance aqui de 40% ou de 50%, eu desconto uma parte da carta e tal. Olha, gente, dificilmente fazendo em um grupo mais novo, você vai encontrar uma administradora que sai com esse percentual. Eu me arrisco a dizer que tem administradoras que é mais fácil você tirar num lance fixo do que você tirar com um lance de 40%, 50%. Isso não é botando água no seu chope, é matemática. Se eu posso usar 30% da carta, não vai sair com 50%. Um lance desse vai para 60%, 70%. As pessoas podem usar a parte da carta, podem usar recurso próprio, pode usar FGTS. Então, assim, um cliente meu disse, Monteiro, então eu vou fazer o seguinte, eu quero investir nas cartas, eu tenho aqui um dinheiro para a gente fazer uns consórcios, contemplar e vender. Tudo bem, mas não é tão simples assim. Como é que você pensa em fazer? Não, eu faço os consórcios, dou 60% em todos, contemplo todos e aí vou vender, porque eu tenho que vender rápido e tal. Quem garante que você tira com 60%? Em qual prazo você está imaginando que tira com 60%? Em qual administradora você acha que tira com 60%? Então, assim, tudo isso tem que ser estudado. E se ele fizer isso, se o cliente tiver que pagar uma entrada muito robusta para a carta contemplada, ele pode não ter, ele pode comparar com o financiamento. Então, assim, quando tem muito pago, também não é essas coisas maravilhosas, não. Então, Monteiro, eu vou fazer no prazo curto, que aí eu contemplo só com o lance da carta. Beleza. Mas vai afunilar. O número de clientes que vai procurar essa carta é menor. Apesar de ter cliente para todo tipo de ocasião. Não se engane, não. Mas se eu faço num prazo muito curto, tipo, hoje em 40 meses eu consigo contemplar o cara sem lance. Mas se ele for repassar essa carta, quantas pessoas vão poder pagar essa parcela em 40 meses? Então se usa mais prazo curto quando você quer transformar os seus bens em dinheiro, porque o seu aporte é curto, o valor que você vai investir, atenção, o valor que você vai receber da carta, alienando o próprio imóvel, simulando a compra do próprio imóvel, num prazo curto, não ofertou lance, descontou do crédito, a parcela é alta? Você vai investir o dinheiro em quê? Se você for investir esse dinheiro num negócio que te dá uma rentabilidade, que paga a parcela e sobra dinheiro, é o melhor negócio do mundo. Tem várias situações dessas, eu tenho vários clientes nesse perfil. Quem tiver dúvidas sobre esse tipo de assunto, quem quiser investir, transformar bens em dinheiro barato para investir em outra coisa, fala comigo aí, tá? Vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição. Sou especialista nesse tipo de operação. E se eu não conseguir resolver seu problema, eu vou dizer, olha, isso aqui não tem saída. Simples assim. Outras situações são pessoas que dizem, Monteiro, consórcio não é investimento. Até um tempo atrás, não era. Eu não sei se em síntese a palavra investimento só tem um sentido. Mas assim, eu pago consórcio como investimento. Assim como eu vendo consórcio, eu também sou consumidor de consórcio. E para mim é interessante ter cartas em grupos interessantes, que eu vou contemplar numa velocidade interessante, num prazo interessante. Ah, Monteiro, isso vai te rentabilizar enquanto tu está pagando? Claro que não. Mas depois que eu tiver contemplado, a rentabilidade é maior do que inúmeras coisas que tem para se investir no mercado. Tipo, tem investimentos por aí onde eu tenho que aportar todo o valor do investimento e daqui 3, 4 anos é que eu vou receber. Aqui eu fazendo um consórcio, pagando meia parcela, devagarinho, no prazo razoável, eu portando esse valor devagarzinho. Meu dinheiro está rendendo, está sendo aplicado do mesmo jeito, eu não tenho que deixar engessado em canto nenhum. Isso são situações para se conversar. São números, é financeiro, é conversar. Depende do que você quer fazer.
eu quero dinheiro para me investir, eu quero economizar fazendo uma poupança para depois eu ter uma rentabilidade extraordinária, eu quero criar patrimônios para ter uma autoquitação, eu quero ter uma aposentadoria imobiliária e eu posso querer ter tudo isso ao mesmo tempo. Se você fizer com um especialista que lhe dê os feedbacks interessantes, você consegue concluir essa operação da forma magistral. E pessoal, como sempre, em toda negociação, em todo tipo de negócio, em todo grupo de pessoas, irão haver os teimosos que irão fazer de forma diferente, que vão adquirir uma parcela de fato para pagar num prazo a perder de vista, porque realmente acham que é mais inteligente, que é o melhor negócio, que foi indicado a fazer por conta daquela situação. Então, assim, sempre vai haver as situações que a gente não tem como reverter, o cara quer fazer daquele jeito, ele pretende. De qualquer forma, é interessantíssimo que você tenha a disponibilidade de dinheiro, tempo e deixar a mente aberta para entender as informações. Você tem que ter diversas opções. Eu tenho que ter prazo curto para uma coisa, eu tenho que ter prazo médio para outra, eu tenho que ter prazo longo para outra. Eu digo dos consórcios que você tiver. Então, assim, a pergunta que você deve estar querendo me fazer é o seguinte: Monteiro, sabichão, né? Deve estar pensando assim. E como você faz? Como é que você sugere? Como é que você fala para o seu cliente fazer? Primeira coisa, eu vou entrevistar o cliente, entender todo o projeto dele, toda a história, o que é que ele pode pagar, qual é a emergência, previsibilidade, tudo. Eu vou entender toda a história e eu vou fazer um desenho de um cenário e digo, o melhor caminho para você é esse aqui. Claro, o cenário pode não encaixar para ele, pode não ser o que ele está precisando naquele momento. As informações que eu passo eram para ser até vendidas, né? Tem muitos profissionais no mercado, Monteiro, que são qualificados como você tem. Eu não sou o maior de todos, não. Mas eu só fecho o negócio quando eu digo, você tem alguma dúvida do que eu estou falando, você entendeu, faz sentido total para você o que eu estou dizendo, eu estou certo ou estou errado? No caso, se você está certo, o caminho é esse, tudo bem, vamos avançar agora. Não tem mais nenhuma dúvida. Não adianta deixar a ponta solta. Você tem que explicar do jeito que é. O que é que vai acontecer depois disso aqui? Como é isso aqui? Quando o cliente entender tudo, de fato, ele vai conseguir evoluir junto com você, interagindo, e ele mesmo vai dizer, ah, cara, então aqui vamos fazer aquela história lá, vamos aproveitar essa carta aqui. Enfim, são muitas informações, muitas coisas que a gente pode conversar a respeito desse assunto, é um assunto bem amplo, mas eu diria o seguinte, certo? Tem várias informações que eu tenho como saber do grupo. Quantas vagas tem? Quantos participantes tem? Quantos bens entregam? Qual é o prazo que eu posso fazer? Taxa de administração nem é tão relevante. Aí o consórcio está lá no Reclame Aqui. Isso não faz diferença. Toda administradora funciona. E toda administradora que vende está no Reclame Aqui. A diferença é que algumas respondem mais rápido, coisa e tal, ganham algum prêmio ou outro, mas quase todas as administradoras estarão lá no Reclame Aqui. Então isso não é um fator tão relevante, na minha opinião. Eu preciso achar a menor taxa de administração possível, nem sempre a menor taxa é o melhor negócio. Mas você tem como dar uma amplitude no seu projeto para ganhar desconto na taxa de administração. Você tem como receber até troco no lance, na diferença de automóveis, que eu falei no outro vídeo, caso você tenha caminhões e a FIP vale um valor interessante, você tem como receber até troco no lance. Ou seja, se aportou 600 mil de lance, voltou 200 para você. No final, você deu 400 para tirar 1,5 milhão. Tem muita coisa interessante. Mas voltando aqui ao que eu sugiro, né, que o cliente faça. Existem administradoras que eu posso ver quantas pessoas estão ofertando o lance. Isso é uma informação, nossa, faz toda a diferença. Um exemplo, eu estou ofertando o lance fixo num grupo que começou com 400 pessoas e tem 30 pessoas ofertando o lance fixo. E eu tenho a oportunidade de ofertar o mesmo lance fixo numa administradora que começou com 2.000 participantes. Vão ter 700, 800 pessoas ofertando esse lance fixo. Aonde é que é mais fácil eu contemplar? Monteiro, então quer dizer que eu devo procurar o grupo com menos participantes possível. Não, pouquíssimos administradores agora trabalham com um número pequeno de participantes. Geralmente é no mínimo 1.000 e tal. Mas assim,
Quanto mais o grupo está em andamento, menos pessoas tem, e ainda existem alguns grupos com menos participantes, sim. E outra coisa, está disposto a investir em consórcio para ter uma rentabilidade e tal? Ah, Monteiro, eu quero fazer uma carta de 100 mil para me ter um sucesso extraordinário. Você tem que ter amplitude financeira, você tem que começar com várias cartas. Um exemplo, eu quero fazer 1 milhão. Faça 10 de 100, faça 20 de 50, se o seu interesse for ter a rentabilidade na contemplação. E isso procurando todas essas estratégias que eu estou dizendo. Não, Monteiro, eu quero comprar um imóvel. Tudo bem, aí você não precisa de vários momentos de contemplação. Você só precisa fazer uma, no máximo 2 cartas, às vezes é necessário. Porque, um exemplo, um crédito de 500 mil está saindo com 60% e um crédito de 250 está saindo com 40%. Então, você tem que fazer esse malabarismo também de, às vezes, fazer 2 cartas. Nem que você contemple uma no mês, uma no outro, já é significativo. Ou fazer uma de um prazo maior, onde o lance seja bem maior, e uma do prazo irrisório, onde não tenha lance. Então, uma coisa equilibra a outra. Tudo isso é a estratégia. Quem cria essa estratégia é o especialista. É o desenho, que é como eu chamo. Voltando aqui à amplitude de cotas, né? Se eu pretendo investir, não, eu vou investir aqui, vou ficar comprando e vendendo e vou ficar também ganhando a rentabilidade na recompra da cota e tal, da própria administradora, eu tenho que ter várias cotas, 1 cota, 2 cotas, 3 cotas, vão dificultar que tu tenha realmente uma rentabilidade satisfatória. Matemática, gente, é melhor concorrer com 50 cotas ou com 5. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero ter sido extremamente esclarecedor. Quero agradecer aqui o feedback de quem vem assistindo os vídeos, são os melhores possíveis, inclusive gente de fora do país, e eu estou aqui sempre para ajudar. Se ficou alguma dúvida, se você tem algum interesse, precisa de informações para um amigo, um parente, alguma coisa, vou deixar aqui o WhatsApp na descrição, como eu falei anteriormente. Se você gostou do vídeo, peço que deixe seu like, isso ajuda muito a gente a trazer novos conteúdos, evidentemente.